Meu nome é Rodrigo, eu sou técnico em Química, formado pelo Cefet, depois fiz Administração de Empresas, depois fiz Engenharia Química. Estou há 23 anos trabalhando na mesma empresa, a Dow Brasil, e ao longo desse tempo, na verdade, desde que eu vim de Jequié, eu sou de Jequié, interior da Bahia, eu comecei a lidar com isso, né, com a máxima da economia, que os recursos são limitados, apesar das necessidades serem ilimitadas. Então, a gente tem que gerenciar isso aí. É uma ciência maravilhosa, a economia, né? Então, venho trabalhando em várias áreas lá na empresa, mas essa parte de controle de custos sempre me acompanhou. Orçamento e mais recentemente, investimento. Eu tenho ajudado algumas pessoas e vi que a gente pode expandir isso, né? Que é uma necessidade de muita gente, por incrível que pareça. No Brasil, há uma carência muito grande de educação financeira. Então é isso aí, né? Dentro do contexto, o Brasil é carente, né, de dois temas muito importantes. Um dos quais é o que eu trabalho, né, diretamente, que é a questão de prevenção de acidentes domésticos, né, incêndio, primeiros socorros, etc. A gente não tem isso no currículo e também não tem no currículo a educação financeira, que é algo tão básico para a gente. Somos muito pobres nessa questão, né? E então, Rodrigo, para a gente começar, o que é que te motivou, né, a estudar um pouco mais disso e estar desenvolvendo esse trabalho novo aí adicionando isso à sua carreira? A gente sabe que além de técnica de química, né, do seu trabalho na Dow, você tem outras vocações, né? Você também é músico, né? A gente tocou bastante violão junto, aí você tocava e a gente ficava lá ouvindo. E o que é que te motivou a chegar agora para estar, né, nessa questão de educação financeira? Falando uma coisa aqui, Albert, que eu acho interessante para o público da Tática Vital, né, que tanto na prevenção de acidentes, né, no combate à emergência, como nas finanças, o planejamento evita o pior. Então, é antes que se resolve o problema, não espera acontecer, né? Exatamente. E o que aconteceu foi que, ao longo da vida, eu tive o exemplo de meus pais, que sempre, como assalariados, não tinham condição de nos dar uma vida melhor, mas nunca faltou nada. Então, quando eu vim morar em Salvador, eu tinha que fazer escolhas, para, não sei se você lembra da tia do cachorro quente, lá na porta da escola técnica. Como não lembrar da tia? Então, se eu quisesse ter algum dinheiro para alguma diversão, por exemplo, eu não podia almoçar naquele restaurante Aquilo que tem ali, era Rango, não lembro o nome. Mas a gente almoçava cachorro-quente, né? E isso, ao longo da vida, você traz consigo, né? Você tem que fazer escolhas, você não pode ter tudo. Né? Meus pais sempre me deram exemplo, eu tenho uma família maravilhosa, nunca vi meus pais endividados ou darem um passo maior que a perna, e isso foi minha base. E ao longo da minha vida, eu fui muito agraciado por Deus, tive pais maravilhosos, depois eu tive uma escola maravilhosa, com amigos maravilhosos, e um emprego maravilhoso, uma esposa maravilhosa, uma igreja maravilhosa. E um detalhe que aconteceu, que no trabalho eu aprendi uma coisa chamada gestão. E gestão é a base de tudo na vida. Se aplica a gestão, organiza, as finanças é uma das coisas. E por conta disso, aplicando isso ao longo da vida, amigos ao redor foram vendo, né? E eu tive a oportunidade de compartilhar com eles alguma experiência, alguma forma de fazer as coisas, aplicando coisas que eu ia aprendendo no trabalho. Eu também não tive educação financeira formal, né? E isso começou a acontecer naturalmente, coisa engraçada, aconteceu naturalmente e eu gosto disso, eu gosto do assunto, gosto de ensinar, gosto de compartilhar a experiência, você aprende muito ensinando. E um colega, um amigo foi avisando ao outro, informando ao outro, e nesse momento de pandemia agora, né, surgiu a Gênesis, porque eu vi que tem como expandir, é uma necessidade grande. É um conceito que você pode simplificar, né? Você deve simplificar, porque faz parte da sua vida. Sim. É verdade, Rodrigo. Isso é uma questão muito básica para a gente, né? E a gente começa aquela máxima, né? Gaste menos do que o que você ganha. E eu convivi com algumas pessoas que mal tinham noção de quanto, né, que elas gastavam. Qual é meu custo fixo mensal para as suas minhas despesas? Onde é que está o grande vilão, né, em relação a isso aí? Então, queria que você trouxesse para a gente aí, né,
qual é o princípio, né? Fala, confirma pra gente se, o que é que a gente tem que fazer? Ficar anotando tudo, né? Eu lembro que eu tinha uma cadernetinha na época de faculdade que eu anotava tudo e eu vi que meu grande vilão era a tiazinha do biscoito. Eu passava lá da tia, pegava um biscoito, pagava um chocolate, pegava no final do mês, tinha deixado boa parte do dinheiro lá com a tia. Ajudava a tia, mas quebrava meu bolso. Na verdade, não tem uma regra, assim, a forma que a pessoa faz. Tem algumas coisas que todo mundo deve seguir, mas se você anota tudo no caderninho, se você usa um aplicativo, se você usa planilha, o importante é... Eu tenho resumido três conceitos dentro da educação financeira que eu acho que dá para resumir, todo mundo pode aplicar. Uma coisa são os dois pilares. Os dois pilares da educação financeira é o hoje e o amanhã. Então, hoje... Quem trabalha, quem tem contas para pagar, ganha e gasta. Né? Então, você tem que planejar e controlar isso. É o pilar do hoje. E tem o pilar do amanhã. Então, o pilar do amanhã é porque você tem que investir planejando para alguma coisa, planejando para algo pior, que pode acontecer uma emergência, planejando para uma viagem, planejando para a educação de seus filhos, planejando para a sua aposentadoria. Então, esses dois pilares ninguém pode fugir. O hoje e o amanhã. Né? Há pessoas que gastam tudo que vem e falam assim, mas eu posso morrer amanhã. Né? Mas a maioria não morre. Então, a maioria é uma minoria. O amanhã, você tem que guardar, você tem que pensar no futuro por conta de que o amanhã está aí para mais gente do que... Tá, gente mais vivendo que morrendo. Né? Uma outra coisa são os 5 estágios. Né? Eu chamo os 5 degraus das finanças pessoais, que as pessoas elas são um deles. Né? Até anotei aqui, que é algo que eu nunca vi escrito, é algo que eu fui percebendo. Tá? Tem pessoas que estão endividadas, estão muito endividadas e tem como sair desse degrau. Tem aqueles que já não estão endividados, mas eles são perdidos, eles não sabem quanto ganham, quanto gastam, não tem tantas dívidas assim, tem uma dívida controlada, prestações, mas eles são um pouco melhor que aqueles que estão enforcados, né, que estão endividados. Tem aqueles que são controlados, eles fazem um controle, sabe quanto ganha, quanto gasta, se organiza. Há um degrau acima, que são aqueles que são determinados, esses têm objetivos. Então eles sabem, eles gerenciam, e aquilo que vai sobrando, né, ou melhor, né, até antes, investe antes do que gastar. Isso é um degrau, um aperfeiçoamento que você consegue com a educação financeira. Isso é um princípio, tá, um livro chamado O Homem Mais Rico da Babilônia. É um livro muito interessante, que ele fala aí, pague-se primeiro, né? Então você tem que se pagar primeiro, você paga a coelba, paga o aluguel e se esquece de você. Então pague-se primeiro. Então os determinados fazem isso, eles pagam-se primeiro. E, por último, aqueles que são independentes. A educação financeira é importante para todos esses, nos 5 degraus. Não sei que escala você esteja, você pode estar subindo, pode estar descendo. A educação financeira é importante para que você esteja subindo. E o importante é que mesmo você lá como independente, queria dar um exemplo aqui, o independente, ele não tem uma preocupação, a renda passiva que ele tem consegue suprir as suas necessidades, seu padrão de vida. Mas muda, então você tem que estar sempre antenado, sempre educado. Um detalhe, se a pessoa, vamos supor, se a pessoa juntou ao longo de 25 anos, 30 anos da vida dela, conseguiu economizar, investir, juntou 100 mil reais para se aposentar, além da aposentadoria do governo, vamos dizer assim, ele planejou, não, eu quero ter uma aposentadoria melhor. Então ele conseguiu, ao longo de 25, 30 anos, ele juntou 50 reais de um salário mínimo, foi investindo, bem investido, 25, 30 anos ele conseguiu 100 mil reais. Isso hoje é mais difícil, mas é factível. Tá? Isso, há 3, 4 anos atrás, ele conseguiria tirar de 1% por mês desses 100 mil reais. Olha que coisa, tá? Então, praticamente o mesmo salário mínimo que ele ganharia como do INSS, ele tiraria de renda passiva, porque na economia brasileira, há 4 anos atrás, era 1% ao mês você conseguia de rendimento em renda fixa. Ou seja, não precisaria fazer esforço nenhum nem correr muito risco. Hoje, esses R$1.000 que ele teria de renda passiva é R$200, a taxa básica da economia. Então, esse cara que está lá no nível de independente, ele também precisa de educação, ele precisa estar estudando, ele precisa estar se informando, porque as coisas mudam. Né? Então, são os pilares, são os degraus, e tem, Albert, o que você estava comentando aí, que são as metas principais, que dessa ninguém pode fugir. Educação financeira são 3 metas principais: ganhar mais, gastar menos e investir bem.
investir cada vez melhor. E tudo isso precisa de informação, precisa de estudo, é algo muito dinâmico, né? Tem que estar se informando. Ah, mas eu não gosto disso. Tem gente que dá muita desculpa, né? Eu não gosto, mas eu não tenho tempo. Você não tem tempo para se dedicar um pouco a essas... Eu falei 3 conceitos, né? Pilares, estágios e metas principais. E, sinceramente, você gastar 1 hora por semana, gastar, né, mais ou menos 2 horas por mês para ver a parte dos investimentos, mas o método você define, mas é importante fazer, porque senão você vai ter que gastar tempo depois, o tempo que você não dedicou, você vai ter que gastar tempo depois trabalhando mais, se preocupando com credores, se preocupando com processos. Então, o investimento que você faz é você. Tá? O tempo começa com o tempo. E hoje, com essa dinâmica de aplicativos do eletrônico, tem aplicativos que ele já linka com sua conta bancária, já faz o download do seu extrato, já classifica suas despesas e você já consegue ter um mapa de onde você está tendo maiores despesas. Né? Ana perguntou para a gente aí se a educação financeira é um hábito ou uma filosofia. Uma pergunta interessante. É um hábito. Tá? Não acredito que seja uma filosofia, não é um hábito. Você deve praticar. Eu acho uma coisa interessante. Na escola, você aprende... Estava conversando com minha filha. Né? Você aprende sobre o complexo de Golgi, taiga, tundra e floresta tropical. Quando ela falou para mim taiga, tundra, eu falei, para mim isso é Thundercat. Faltou Chitara e Pantro. Porque você não aplica isso na sua vida. Então, são problemas que às vezes assustam. Como é que você não aprende isso na escola? Independente se você vai se especializar, você aprende muito de biologia, muito de ciências exatas. Não importa se você vai trabalhar na área de humanas, na área de exatas, com saúde, com engenharia, não importa, mas conta todo mundo vai pagar. Sim. Por isso que para mim não é uma filosofia, para mim é um hábito por isso, porque quem trabalha paga conta, você tem que comer, você tem que morar, você tem que vestir. Então é algo que para mim tinha que estar na educação básica, é um problema isso. Eu até guardei uns dados aqui, Álvares, do problema de 46% das famílias no Brasil não controlam o orçamento. Controlar o orçamento é um hábito, né? Isso é uma fonte do SPC, em 2018, a pesquisa do SPC. Olha só, 84% dos pais acham importante ensinar finanças pessoais para os filhos, mas não sabem como, porque eles mesmos não se interessam ou não se preocupam, nunca tiveram essa educação, então não sabem como ensinar. Eles acham importante, isso é um dado da Boa Vista Consulta de CPF, do ano passado, 2019. E um outro dado preocupante sobre os jovens, 25% da população negativada tem entre 18 e 30 anos, Serasa 2019. Isso, as pessoas já começam a vida delas, iniciam a sua vida de pagar contas, né, endividadas. Grande parte das pessoas que eu tenho atendido são casais recém-casados, que precisam de orientação em relação a isso, tá? Porque não tiveram antes, né, esse preparo antes. Então, 66% dos brasileiros são endividados. Isso é Confederação Nacional de Comércio, em março de 2020. Então, é algo que tem um campo muito grande. As pessoas podem ser ajudadas em relação a isso. Não precisa ser um assunto chato, nem maçante. Sim. Uma das coisas que... Você falou da internet, né? A internet mudou as coisas. E para melhor. Né? Não vamos falar de política, né? Nem gosto do tema, mas um presidente foi eleito sem tempo de televisão. Isso é algo que é muito novo, né? Por conta da força da internet. E as 4 maiores empresas do Brasil são Petrobras, valor de mercado, né? Ambev, Bradesco e Itaú. Tem alguma coisa aí que é interessante. Ela tem como força a capilaridade, então elas estão nas grandes avenidas, nos postos, né? A refinaria, nos pontos de venda, nos bares, restaurantes, festas. É um ponto forte dessas 4 empresas. São as maiores 4 empresas do Brasil. A internet muda isso. Porque antes eu tinha que ir numa agência de um banco, precisava de uma agência de um banco para fazer um serviço, para investir. Hoje, com o celular na mão, num ponto de ônibus, eu posso comprar uma ação com R$5, taxa zero, corretagem. Então, mas a informação te leva a fazer isso. Tá? E eu acho isso importante, porque dentro daqueles as 3 grandes metas das finanças pessoais, o gastar menos, ganhar mais e investir melhor,
o investir melhor é preocupante, porque o brasileiro, só 42% dos brasileiros investem. Tá? Isso é da fonte da Ambima, em 2018, dado de 2018. Uhum. Desses 42%, 88% investem em poupança. A poupança esse ano, teoricamente, espera-se, porque a economia é muito de previsão, vai perder para a inflação. Você deixou R$1.000 lá, no final do ano, esses R$1.000 não vão comprar o mesmo, vai ser 1.050, mais ou menos, R$1.050, e não vai comprar a mesma coisa que comprava por conta da inflação. Então é preciso se informar. Hoje há muitos canais, nós estamos com o propósito de fazer algo que seja acessível e palatável, né, para as pessoas, porque não é um assunto simples. É um assunto que tem muita informação. Tem muita informação. Para você ter uma ideia... Diga. Pode falar. Não, só uma coisa. Hoje eu faço parte de grupos. Tem informações que as pessoas não precisam receber. Hoje eu recebi uma informação num grupo muito interessante que eu participo, que é Elon Musk, da Tesla, né? Ele passou o Warren Buffett como agora é o 7º homem mais rico do mundo. Isso não tem nada a ver para a minha vida, não, sabe? Eu não janto com ele, nenhum deles, entendeu? Mas o mercado financeiro tem muito disso. Então, para as pessoas no dia a dia, isso não faz diferença. Então, uma das coisas que eu percebi é que eu posso filtrar isso e ajudar as pessoas com aquilo que realmente é importante para elas, que é interessante para elas e útil para elas. É muita informação, tem muita informação. Eu vi uma informação há 2 anos atrás da superintendente do gerente, não lembro, o cargo do YouTube aqui no Brasil. A cada minuto, só YouTube, a cada minuto eram postadas 400 horas de conteúdo na plataforma. Imagine o tanto de informação que a pessoa é bombardeada. Então, hoje ela tem que selecionar. Ela não tem o tempo. Então, o nosso objetivo até é ir um pouco além, né? Não só a Gênesis, não só a empresa, mas assim, acho que isso é importante para todo mundo. Tá? É a pessoa entender a necessidade dela com a educação financeira e otimizar o tempo, customizar o tempo. Ela tem que separar um tempo para tratar do assunto. Mínimo que seja, mas que seja suficiente para evitar um problema. Para ela cuidar dos 2 pilares, né? Do hoje e do amanhã. E se a gente não cuidar hoje do nosso planejamento, amanhã a gente vai ter que cuidar porque a gente vai estar endividado. Né? E essas dívidas, elas consomem muito tempo, elas desgastam a gente e trazem outras consequências, o efeito bola de neve. Eu estou muito preocupado, eu não consigo dormir, não consigo trabalhar direito, impacta a minha performance no trabalho, aumenta o meu risco de ser demitido, e se eu sou demitido, eu não tenho mais receita, e aí pronto. E aí a gente vê o problema muito maior do que o que ele poderia ser se a gente hoje investisse em tempo, que é um recurso limitado e não cumulativo, né? As 24 horas de hoje se encerram independente do que a gente fez, né? E amanhã se iniciam novas 24 horas. Com certeza. A Ana perguntou aqui, Rodrigo, para a gente, né? Como trabalhar a educação financeira com crianças. Ana, a minha experiência me fala o seguinte: a gente precisa mostrar para as crianças que a primeira coisa, que o recurso é limitado, e por maior que ele seja, existe um limite. A gente conhece alguns casos aí de internet, se pesquisar, que muita gente que ganhou milhões na loteria e hoje está endividado, né? Gastou o dinheiro todo, comprou carros, comprou casas e tudo isso gera despesa. Né? Não fez nenhuma aplicação para fazer o dinheiro render e hoje está endividado, pior do que quando começou. Tem um caso emblemático do cara da borracharia. Ganhou na Mega Sena, doou a borracharia para o funcionário, saiu, gastou o dinheiro todo e voltou para ser empregado da borracharia que era dono. Né? Isso se falou muito no final dos anos 90. Tá? Então, Rodrigo, o que é que você sugeria, né, em relação a isso aí? Né? Eu dou mesada para os meus filhos e falo para ele, tem que separar, juntar um pouco. Se você quer comprar alguma coisa de 50, você ganha 20, são 2 meses, né? São 3 meses até juntar. Então, pensa direitinho e vou ensinando no dia a dia, né, a limitação do recurso, a questão do planejamento para que isso seja feito. Acho que eu entendo que é um passo, né? Mas o que é que você traria para a gente aí? Não tem uma regra pronta. Em minha casa, eu trato do assunto todo o tempo, tá? Tudo eu procuro relacionar, vai ser uma educação financeira, o dia a dia, as práticas, enfim, nós conversamos muito sobre o assunto. Dinheiro é um assunto que se tem que conversar, não pode ser um assunto que às vezes as pessoas não gostam. Às vezes dentro de casa o marido não sabe quanto a mulher ganha e vice-versa. Enfim, mas é algo que você deve tratar na prática, com leituras. O livro que eu li, eu passei para minha filha ler. Falei, olha, esse livro, por exemplo,
É um livro de uma leitura simples. Falei, leia e faça um resumo para mim. Tá? É uma forma. E a parte da mesada, meu pai, eu não tinha mesada, né? Nós somos muito felizes na infância, mas como eu falei, meus pais sempre assalariados, 4 filhos, né? Me cuidaram muito bem, criaram muito bem, todos bem cuidados e muito bem na vida, graças a Deus, direitos e trabalhadores. Meu pai falava, meu pai, você não vai dar mesada pra gente, não? Eu falava, eu dou uma cadeirada, você quer? Mas, nós não tínhamos mesada, não tínhamos, enfim, era a nossa realidade. Como eu comentei, quando eu vim para Salvador, que eu comecei a lidar com dinheiro. E isso é um problema, porque se você já fizer mais velho, você perdeu um tempo de aprendizado, tá? De praticar aquilo. Então, eu acho importante você começar a fazer isso, mesmo que seja pouco, mas vai comprar o pão, tá? E fazer um exercício com aquilo. Quanto você trouxe de troco? Começar a colocar aquilo como prática. E começar a exercitar aquilo. O pão aumentou o valor, por que aumentou? Por que diminuiu? Quantos pães você comprou com R$1? Você comprava no início do ano quantos? E agora você está comprando quantos? Por quê? Eu acho que uma forma é você trazer para a prática. Eu já tive filha, já depois já está em uma prática com a educação financeira. E eu faço com ela, eu fiz uma meta para ela, a questão do segundo pilar, né, o futuro. Então eu falei, o que você economizar, eu vou investir com você, e quando você fizer 15 anos, esse dinheiro vai estar em tanto, mostrei a ela o cálculo, e você vai poder, com esse dinheiro, investir nisso. Tá? Aí falei num telefone bom, aí, meu amigo. Aí ela falou, pronto. Aí ela economiza todo mês. Então, você tem que usar os recursos que você tem. A educação tem que ser interessante. Senão, eu estou fazendo os cards aí, tem que chamar atenção, senão o assunto vai ficar maçante. A Karina está perguntando, né, para a gente dar sugestões de bons investimentos. Karina, bom investimento isso é um pouco relativo e também a função, né, do tempo que quanto você tem para investir, o risco que você quer correr e do tempo que você tem para investir. Quer completar, Rodrigo, por favor? Eu acho muito interessante isso, porque assim, para cada pessoa tem um perfil e de acordo com esse perfil, com as metas que ela tem, aí vai se definir os bons investimentos para ela. Então, todo mundo tem que ter uma reserva de emergência, por exemplo. Então, se você não tem uma reserva de emergência, o bom investimento para você em 2020 é a reserva de emergência. E não vai ser investimento que vai render muito, porque não é esse o objetivo da reserva de emergência. Mas se seu objetivo for longo prazo, aposentadoria, o bom investimento para 2020 ou para 2021 ou 2022, bolsa de valores, estudar o assunto. Não tenho tempo, é uma coisa que eu não gosto. Você tem como terceirizar isso. Tá? Você tem como fazer isso através de fundos de ações, você tem como fazer isso através de casas de análise que recomendam como você faz isso. E um detalhe, Albert, que a internet mudou, né, as coisas. A grande diferença entre bancos e corretoras. Tá? Não vou fazer propaganda de nenhuma casa, de forma nenhuma, não é esse o objetivo, mas assim, quando você vai num banco, investir através de um banco, por exemplo, é como se você estivesse comprando um carro numa concessionária. Você entrou na Ford, você pode comprar apenas o Fiesta, ou o Focus, ou o Ka, mas se você for no feirão das marcas, você pode comprar um carro de qualquer montadora que lá esteja. Então, o banco é uma concessionária. Uma corretora é um combate das marcas. Tem mais opções de produtos para você investir. E a depender, hoje tem várias corretoras, você tem um excelente assessoramento com a internet, você conversa com as pessoas. Eu costumo experimentar. Experimenta. Porque hoje é muito barato. As pessoas falam assim, não tenho dinheiro para investir, a ação é caro. R$5, eu falo, com taxa zero, você compra uma ação de uma empresa que opera o Porto de Santos, por exemplo. Não estou fazendo aqui recomendação, porque não pode, você precisa ter um certificado chamado CNPI para recomendar, mas eu comprei, uma das ações que eu comprei, seguindo uma recomendação de um analista CNPI, e é R$5 uma ação, a empresa chamada Santos Brasil, que opera o Tecona, o terminal de contêineres do Porto de Santos. Sim. Então, não tem que, você consegue com taxa zero, tem várias corretoras no Brasil, atualmente, quando eu comecei a investir, era uma, já são 3. Olha o que a internet faz, olha como é dinâmico o mercado. Eu comecei a investir tem menos de 2 anos. Investi assim, diversificadamente, aprendendo mais sobre o assunto, protegendo a carteira, enfim. Então, bom investimento para 2020 depende do seu perfil.
Tá? Depende dos seus objetivos. Qual é o seu futuro? Seu futuro é médio, longo prazo? Você já está, por exemplo, se você é endividado, seu investimento para 2020 é quitar as dívidas. O juro que você paga para o banco vai ser sempre maior que aquele que você está ganhando no investimento. É uma coisa que o Brasil devia saber muito. E eu gosto de ensinar com termos práticos, Albert, que é spread bancário. Tá? Que termo chato, não. Esqueça o nome. Sabe que no Brasil, o spread bancário do Brasil só perde no mundo para o de Madagascar. Olha só. Até dizem, né, que o melhor negócio no Brasil é um banco bem administrado. O segundo melhor negócio é um banco mal administrado. Então, se você chega a dar R$1.000 a um banqueiro, eu chego R$1.000 e dou um banqueiro, investe para mim. Não quero correr risco, está aqui, investe para mim. No final do ano, ele vai me entregar hoje com a poupança 2%. Ele vai entregar R$1.020. Só que esse R$1.000 que ele vai me entregar R$1.020, ele vai emprestar a Albert, para a Albert pagar as despesas do cartão de crédito, não foi cliente da Gênesis, não é do... Melhor, não estudou o assunto, né? Não estudou, não estou aqui para vender o serviço, não é isso não. Tá? Mas assim, não estudou, não se interessou pelo assunto, você vai pagar 300% cartão de crédito. Para mim, eu ganhei 20%, o banco ganhou 300%. Isso é spread bancário. De Albert ele ganhou 300, de mim ele pagou 20. Então 280 é o spread bancário. No Brasil, essa diferença entre o que ele paga para quem investiu e ganha de quem ele emprestou, por conta do risco até, né, que é grande no Brasil, é o que é chamado de spread bancário. Então, é uma coisa que a gente precisa conhecer. A gente precisa fugir de juros, a gente precisa fugir de dívidas, tem que trabalhar. Então, o seu maior investimento para 2020 depende do estágio que você está. Está no endividado, é pagar as dívidas. Você já está controlado. Aí o melhor investimento, procura uma ajuda, tá? Existem pessoas que ajudam nisso, empresas que ajudam nisso. Um grande problema, às vezes, que você vai procurar, a maior parte do brasileiro procura o gerente do banco, é quem ela conhece, que conhece mais que ele. Mas ele tem um problema porque ele só pode oferecer os carros da concessionária dele. E às vezes ele tem metas para bater. Tá? Então nem sempre, não quero aqui estar falando dos gerentes, mas, enfim, nem sempre é o melhor para o cliente. Porque é o capitalismo, é a empresa que ele trabalha. Então hoje as corretoras... Vender o produto do banco. É isso. Em relação a isso, até a assessoria... Eu queria até comentar um pouco, porque, na verdade, a gente tem feito isso, Albert, mas não foi nada pretensioso. O maior foco que eu tenho agora com a Gênesis é mais educação, tá? Até porque eu não vou parar o meu emprego, estou lá muito feliz no meu emprego, enfim. É algo que começou a acontecer naturalmente, eu tenho certeza que isso pode expandir. Então, eu gostaria de até comentar a diferença, se você sabe a diferença, professor, consultor, mentor e assessor. É o que... Eu estava montando esse conceito na cabeça com exemplo e minha esposa falou, onde foi que você leu isso? Eu falei, a gente cria. Isso aí, a prática. Tá? Hoje você tem muito disso, tá? E as pessoas vão testar na vida delas aquilo se realmente funciona, se aquilo é verdade. Então, não dá para confundir, não. Consultor financeiro, assessor financeiro, influenciador, professor de finanças. Confuso, né? São vários conceitos semelhantes, mas com objetivos diferentes no final. Né? Tem uma pergunta aqui para a gente. Economizar ou não consumir? Né? Disciplinar o consumo seria a base da educação de jovens? É interessante isso, porque hoje as mídias sociais influenciam muito o consumo. Né? Naquelas três grandes metas que eu comentei, o gastar menos é uma necessidade. Agora, você tem que avaliar sempre. Eu até coloquei um postzinho aí que eu tentei fazer uma vinheta para a Gênesis, você viu, né? Peguei na internet, aprendi, fui lá, aí ficou com a marca do programa de grátis, né? Gratuito, aí eu até botei lá, nem sempre dá para economizar, porque ficou muito simples. Aí eu paguei pelo serviço, aí você viu a diferença que ficou. Nem sempre dá para economizar. Então você tem que entender a necessidade sua, entender que quando um dos maiores benefícios de você ser educado financeiramente, ser tranquilo com suas finanças, é você ter o poder da liberdade. Em relação a isso, dizer, não, isso aqui para mim, isso é importante, tem valor, e eu vou consumir isso porque eu abri mão de outras coisas para isso. Tá? Então, isso é muito de escolha, você está fazendo escolhas o tempo inteiro.
Então, eu gosto de ensinar em termos práticos com isso aí, que, por exemplo, você consegue economizar com coisas do dia a dia que às vezes você nem imagina. Mas você tem que colocar isso na ponta do lápis sempre. Eu faço supermercado, no mercado, Albert, que não paga com cartão de crédito. Você já parou para pensar nisso? Não sei onde você faz mercado, mas as compras de mês. O supermercado que você faz aceita cartão de crédito? Sim. Aceita? Sim. Pois eu estou fazendo mercado há 21 anos, vezes 12, vezes 21. Eu não faço, porque dentro daqueles produtos, para ele aceitar o cartão de crédito, há um juro embutido. Então, o quilo de feijão no mercado que aceita cartão de crédito é mais caro que um quilo de feijão no mercado que só aceita pagamento à vista. E você tem como se organizar nisso. Essa economia gira em torno de 20% do seu mercado, que é grande parte dos que estão aqui acompanhando a gente, é a maior compra do mês. É a maior despesa do mês. Imagine você economizar 20% da sua maior despesa do mês ao longo da vida. Você vai fazer mercado sempre. Então, é importante. Essa questão de economia é muito pessoal, mas é muito importante. Jorge Lehmann, que é um dos fundadores, né, da Ambev, começou com o Banco Garantia, nos livros que eu estou lendo, eu comecei a ler agora, Sonho Grande. Ele fala que custos é igual unha, você tem que cortar sempre. O grande problema é que, para muita gente, isso é ser sovina, isso é ser mesquinho, isso é ser inteligente. Tá? Você não precisa gastar onde você não precisa, isso te dá uma liberdade de poder gastar sem medo, sem pena, tá? Sem dor na consciência, naquilo que realmente é importante para você. Então a educação financeira te dá esse poder. Mas você tem que cortar custo naquilo que é importante para você. E tem que saber quanto você gasta. Quanto é que você gasta? Quais são os seus custos? Então, a gente falou um pouco de investimento, um pouco agora de custos, né? Eu dou um exemplo aqui, um dos casais que eu atendi, até eu conversei com eles, como é que está o objetivo de vocês? Tem uns 2, 3 meses. Eles quitaram, dos 3 objetivos, tinham 3 dívidas, quitaram as 2 primeiras, já começaram paralelamente a fazer a reserva de emergência e, uma coisa interessante, o carro deles quebrou. E aí eles falaram, olha, isso deu uma atrapalhada no nosso planejamento, mas a gente está fazendo uma conta se é vantagem a gente continuar com o carro. Porque veja só, hoje você pode, as coisas mudam, né? Antes as pessoas tinham que ter a casa própria, tinham que ter o carro próprio. Até vi essa pergunta aí, né? Sobre aluguel ou financiamento, o que é mais vantajoso. E aí eles falaram, a gente conversou, né? Eles falaram assim, então a gente vai botar na ponta do lápis quanto é combustível, imposto, seguro obrigatório, manutenção, enfim. Quando estacionamento, multa. Quando educação financeira te faz lembrar de tudo. Então, quando você aí você bota isso tudo. Quanto é que você gasta isso no mês? Mensalize isso, porque às vezes é uma despesa anual, né? E você esquece. Como eu só pago segunda vez no ano, eu esqueço. Não, você pega aquele valor e divida por 12. Mensalize. Exatamente. E aí, quando você fizer isso... Só parênteses, Rodrigo, rapidinho. Esses custos, né, por exemplo, como IPVA, seguro de carro e tal, a gente não tem o hábito de anualizar. E, às vezes, quando você anualiza isso, ele não cabe no seu orçamento. Pois é. Aí chega o 13º, e o brasileiro, ninguém ajuda, assim, né? O 13º vem primeiro, vem em novembro. E a matrícula da escola, o IPVA, vem tudo em janeiro. Aí ele gastei. Agora, aí ele tem que pegar emprestado para pagar aquilo. Mas quando você bota na ponta do lápis, talvez você andar de transporte público e de motorista de aplicativo vai ficar mais barato e você vai ter o mesmo serviço se você tivesse um carro. E hoje você não precisa mais. É um detalhe do consumo. Ninguém deve consumir para prestar conta ao outro. É você que, no final, paga a conta. Então, as redes sociais às vezes tem isso, né? A pessoa, eu tenho que fazer essa viagem porque fulano fez, ninguém vai dar um like na minha viagem porque eu tenho que fazer essa viagem também. Então, eu dou um exemplo. Eu viajei, gastei 3x numa viagem com minha família de férias. No ano seguinte, falei, agora a gente vai gastar 1/3, vai para um lugar mais perto, vamos aqui para a Bahia mesmo, aqui, porque o restante a gente vai investir. Então, é escolhas que você economizou. Eu abri mão de fazer uma viagem mais cara, mas eu investi, estava montando a reserva de emergência, entendeu? Então, economizar
é muito pessoal. Ninguém deve estar interferindo nisso na sua vida. O que é importante para você? Mas naquilo que é importante para você, você tem como economizar. Eu cortei meu telefone agora na pandemia, que eu pagava R$ 250 por mês, não estava usando muito. Com minha esposa, a gente colocou o plano de família reduzido para R$ 50, o mesmo tipo de serviço. Você tem que cortar o tempo inteiro, de 250 para R$ 50 por mês. É muito dinheiro. E aí, se você... né? E aí, vou fazer o exercício da anualização. Se você pegar aí R$ 200 vezes 12, você tem R$ 2.400 sem aplicar nenhum tipo de juros, só somando o valor. Né? E aí você multiplica isso no horizonte de 10 anos. Né? Pois é. É uma coisa que é importante prestar atenção. Com relação ao terceiro grande meta, né? Falamos um pouco de gastar menos, investir melhor. O ganhar mais, você pode ganhar mais com renda ativa, onde você trabalha já, você melhorar, ou se você empreende, prosperar o seu trabalho, o seu negócio, investir no seu negócio, aumentar, né, os lucros, ou no seu trabalho estudar mais, procurar promoção, você aumenta a renda ativa. Ou a renda passiva, a renda passiva é aquele quando o dinheiro trabalha para você. Tá? Você Exato. Compra, o conceito do outro livro muito interessante, né? Pai Rico, Pai Pobre. Você comprou passivos, é quando você compra um carro para usar, ele vai te dar despesa todo mês. Tá? Então, o combustível, o pneu, enfim. Agora, se você comprou o carro e alugou para alguém rodar, ele é um ativo. Esse aluguel do carro vai ser uma renda para você. Então, você pode aumentar a renda com renda ativa, renda passiva, aumentando a renda passiva, que é comprando ativos, e também com renda extra. Renda extra, vendendo doce, faz doce para vender, enfim, aquilo que você faz bem, você vende, entendeu? Enfim, então é algo que tem que estar no radar. Gastar menos, mas também você pode manter o mesmo padrão e ganhar mais. E da mesma forma, aí vai sobrar para você investir melhor, para atingir aqueles objetivos, né, do futuro. Cuidar do hoje bem, para lá no futuro você investir. O Albert, eu comecei a falar da diferença, que eu vi uma pergunta aqui sobre o objetivo da Gênesis. Não é só da Gênesis, mas qualquer pessoa que precise de uma ajuda financeira, você pode precisar apenas de um professor. O que é o professor? O professor ele vai te ensinar o conceito. Você precisa saber o que é um CDI, o que é taxa de juros. Tá? E se você lê um livro, você assiste um vídeo, você pesquisa na internet, é a parte da educação. Tá? O professor cuida da educação. Um consultor é aquela pessoa que atua para te ajudar com um problema específico. Você contrata um consultor, olha, estou com um problema aqui de estoque. Você contrata um consultor. Né? Na parte das finanças, você ganhou, o dono da borracharia lá ganhou 1 milhão. Se ele procurasse uma consultoria financeira para ajudá-la a investir esse 1 milhão, ele não perderia esse 1 milhão. Porque o problema dele, em específico, era investir bem aquele dinheiro. Tá? O mentor é aquela pessoa que te dá conselhos. Tá? Você liga, você aciona. Às vezes, na internet, aqui no Instagram, você manda um direct para uma pessoa e ela responde. Você tem hoje isso, as pessoas fazem consultoria de graça. Você olha, né? De graça você consegue consultoria. O assessor, ele te acompanha em todos esses processos, ele te toma pela mão. Então, tem pessoas que elas não querem um assessor, uma pessoa o tempo todo. Há pessoas que eu atendi que eu continuo conversando, mandando mensagens específicas todos os dias, mas há pessoas que não foram consultoria. Elas procuraram, resolveram o problema delas, viram o que precisavam fazer e nem querem ouvir falar mais de educação financeira. Né? Resolveram, então é um consultor. E há pessoas que às vezes elas só precisam do conceito, de um professor, de uma dica, de uma informação, e aquilo já vai ajudá-la. Então, para mim, o serviço que a gente quer prestar engloba tudo, mas agora a gente quer focar no professor, no ensinar, tá? Porque com a rede social você consegue fazer isso com a mídia social, né? Não tá mais fazendo. Mas tem pessoas que querem, né? Eu quero que assessoria, eu quero acompanhar. Isso aí a gente pode conversar, mas o que eu quero dizer, para qualquer pessoa, você consegue hoje, com a internet, você consegue esses tipos de serviços. Seja uma necessidade de um aprendizado específico, um curso, existem cursos pagos, cursos de graça, eu preciso de um professor, aprender algo, um consultor, alguém que vai entender o teu problema e te ajudar para resolver aquilo, ou um mentor, um conselho, só uma dúvida, ou um assessor para te acompanhar em todos os processos. Tem gente que precisa, Albert. Tem gente que não sabe, você vai ensinar, porque não se trata de planilhas. Educação financeira não é só planilhas.
Às vezes é muito da cabeça mesmo. Por que eu estou comprando isso? Para onde meu dinheiro foi? E às vezes precisa de alguém acompanhar, tá bom? Então, há um detalhe que às vezes é difícil você encontrar isso, né? Mas é algo que está crescendo no Brasil, uma profissão que está crescendo no Brasil. Esse tipo de ajuda financeira com os problemas financeiros pessoais, né? Beleza. O Rafa está perguntando para a gente aí, ele disse que fez uma previdência para o filho dele assim que o filho nasceu, e o objetivo é o longo prazo, né? Normalmente isso aí são investimentos de 15, 18, 20 anos, né? Ele está perguntando se isso é o melhor investimento nessa questão para o filho dele, né? A previdência privada tem um detalhe que não entra no espólio se a pessoa morrer. Então, é bom ter previdência privada na carteira. A carteira é o conjunto de investimentos. Tá? Quando você vai subindo na escada, o determinado, ele chega numa etapa que minha reserva de emergência está num lugar, meu investimento para longo prazo está em outro lugar. A previdência privada tem esse benefício da questão do espólio, não entra. A pessoa faleceu, ela vai direto, não precisa esperar, às vezes é um dinheiro que está ali, então é bom ter. Outra coisa é que previdência privada, do tipo PGBL, há um tipo de previdência privada, não vamos entrar em detalhe aqui, que você consegue abater no imposto de renda e tem um limite, é bom fazer essa conta, tá? Quanto é que eu tenho que colocar aqui, mas o grande detalhe da previdência privada é que não é um investimento para você tirar logo. Então, para os filhos é o melhor mesmo, é um dos melhores. Existem vários tipos, tem previdência privada que investe em fundo de ações, a maior parte deles é o chamado fundo multimercado. Investe em renda fixa, em renda variável, alguns investem em moeda, investem fora, tá? Investem em títulos de outros países. Então, é bom estudar. Essa previdência privada está investindo em quê? Cadê o histórico dela? É claro que a rentabilidade passada não garante a rentabilidade futura, né? Mas sim, você ali dá para você avaliar o gestor daquele fundo, mas é um ótimo investimento. Tá? Tem essas duas grandes vantagens, a questão da dedução de imposto de renda e questão do espólio, além de que, né, geralmente, para longo prazo, realmente é um dos melhores investimentos. Para minha filha, tem previdência e tem bolsa. Tá? Então, eu tenho a minha carteira de bolsa. Carteira é conjunto, assim, ó, você não leva muita coisa na carteira? Dinheiro, né? Eu levo a foto de minha sogra, eu gosto muito, tá tudo na carteira, tudo juntinho lá, um monte de coisa. Investimento é carteira por isso, tá? Tem muitas coisas ali. Então, quando você vai subindo nos degraus, você chega no determinado, você coloca as suas metas. Então, para minha filha, eu gosto muito de diversificar. A minha formação é diversificada. Se uma coisa não der certo, você faz outra. Investimentos é a mesma coisa. Tá? Não deu certo uma coisa, mas você ganhou do outro lado. Então, é bom você ter renda fixa, renda variável. Para minha filha, tem, além de uma carteira de ações, também tem previdência privada. Aí você fala assim, mas então tem que ser muito rico para ter tudo isso. Não. Às vezes, com R$100, você consegue comprar um fundo de ações. Você não vai precisar escolher ações. Existe fundo de ações que você, com R$100 o aporte, você consegue que aquela pessoa invista numa carteira de ações para você. Então, é só se informar, ver direitinho, onde é que tem taxa zero, onde é que tem taxa mais barata. Porque tem um detalhe, tá, Albert? Lembrando do vídeo aí, quando você não paga, o serviço não é igual àquele que você paga. Sim. Não é igual. Mas, às vezes, para você começar, comece com o que é de graça e depois você vai aperfeiçoando, subindo os degraus. Tá? Mas tem que começar. Exato. Não é por causa do slogan, você tem que começar. Tem um exemplo que eu achei legal, que eu sempre comento, eu sou antigo mobilista, né, tenho um carro antigo e tal, há pouco tempo, mas já estou nesse mundo. E um dos perfis que eu acompanho nas redes sociais é de um senhor, já na casa dos 60 anos, e que tem um rendimento muito baixo, e ele tinha um sonho, né, de viajar pelo Nordeste de carro, conhecer Brasília e tal. E aí ele pegou uma caixa de sapato e começou a guardar notas de R$2. E aí, um certo dia, ele resolveu abrir a caixa, cara. Ele tinha quase 13 mil reais na caixa. E notas de R$2. E aí, ele pegou os 13 mil reais, fez a conta dele, saiu de São Paulo com Fusca, subiu, passou por todas as capitais do Nordeste, foi até o Maranhão, né, até São Luís, desceu pelo Centro-Oeste, passou por Palmas, passou por Brasília e retornou a São Paulo pelo interior, né, e fez a viagem dos sonhos dele juntando R$2. Né? Então, é a questão da disciplina, da constância e que aquele pouquinho, né? E pense no seguinte, cara, foi uma caixa de sapato colocando notas de R$2. Tá?
E um outro exemplo disso foi aquelas moedinhas de R$ 1 que a gente guarda, né? Minha filha queria um tablet e aí eu falei assim, ó, vamos juntar moeda. Juntamos moeda, juntamos R$ 500 e compramos um tablet. E aí ela entendeu que ela precisa, mesmo que pouco, né, ter a constância e a disciplina de acumular, que isso vai te dar um retorno no futuro. Pai, que fantástico, viu? E o Plano Real trouxe esse benefício. A minha geração, quando eu vim, rapaz, como eu falo que Deus foi muito generoso comigo e eu tive pais maravilhosos, família, irmãos maravilhosos, e aí por diante, uma escola maravilhosa, pública, né? Todas as que eu estudei, públicas, maravilhosos colegas, amigos, uma empresa maravilhosa, depois eu casei uma esposa. Então, quando eu vim para Salvador, foi em 1994, quando começou o Plano Real. Então, eu não tenho memória do que é a inflação, do que não poder fazer isso aí. Há muitos que estão nos acompanhando aqui que também não têm. Mas eu lembro de pequeno, eu lembro daquela maquininha no supermercado, você tinha que comprar logo, porque tinha um rapaz remarcando os preços. Há uma geração aqui que não sabe o que é isso, ele sabe o preço lá na gôndola só, o produto, o código de base dele. Na época, no passado, minha amiga que está vendo mais novinho, existia uma maquininha que colocava preço em cada produto. Tá? Isso. E às vezes, você ia de manhã no mercado, de tarde, já estava tudo trocado, por conta de uma coisa chamada inflação. A inflação é terrível, principalmente para a população de baixa renda, que corrói o poder de compra. Então, nós tivemos esse grande benefício, né, do Plano Real, que mudou, acabou a inflação no Brasil, mudou muito a relação de consumo. Hoje você pode se planejar, você pode fazer isso. Não é muito aconselhável não hoje, por conta da questão, você não sabe, é tudo muito dinâmico. Debaixo do colchão, pega fogo, já pensou? Mas enfim. O bombeiro está aqui! Mas enfim, realmente é um grande benefício. Nós somos uma geração privilegiada, não pegamos a inflação. Tá? Então, tem como você se planejar. Tá? E é necessário, eu vi que agora surgiu muito isso, houve uma reforma da Previdência. É muito comum as pessoas esperarem, eu vou me aposentar, o governo vai cuidar. Com 65 anos, foi uma das coisas que me fez estudar mais o assunto. Então, você define seus objetivos. Né? Eu não pretendo me aposentar com 65 anos. Mas de maneira nenhuma, eu trabalho horário de turno e revezamento, imagine. Mas a reforma da Previdência definiu isso. Então o que é que você vai fazer? Você vai brigar com Rodrigo? Você se aposentadoria em 7 anos, já pensou nisso? Pois é, não, eu já estaria aposentado 43, 2 anos. Antigamente eram 25 anos. Eram 25 anos. No Polo eram 25 anos. Não, eu estou falando por 100%. Nem lembra. Né? Nem lembra. Que daqui a 2 anos estaria aposentado. Mas assim, você pode, o livro Pai Rico, Pai Pobre fala muito disso, né? Você pode brigar, reclamar, ou você pode tomar para si e resolver. Então foi o que eu fiz. Então você tem que fazer escolhas. Quando você economiza, Albert, investe primeiro, não é fácil. Porque você podia estar tendo um consumo muito maior hoje. E aí precisa de disciplina. Por isso que tem gente que precisa de assessor, alguém para tomar pela mão e conduzir. Você não consegue, quebre cartão de crédito, feche essa conta no banco, alguém para te ajudar. Às vezes alguém precisa disso. Mas são escolhas que você faz. Você é bíblico, você não... Deus não se deixa escarnecer. Né? O que você plantar, você vai colher. Você não escolhe o que você colhe, você escolhe o que você planta. Então, se hoje você planta disciplina, se você planta disciplina, renúncia, às vezes é difícil, né? Às vezes você tem um dinheiro na mão para fazer uma coisa e fala, não, esse dinheiro eu não vou fazer isso agora porque eu vou fazer algo aqui pensando no meu futuro. Não é fácil, mas é necessário. Tá? É necessário, é importante fazer. Tá bom? E o Plano Real trouxe esse benefício, de você poder se planejar, de você poder planejar aquilo que não é planejado. Então você tem que ter uma reserva de emergência, isso é básico. Eu aprendi isso recentemente. Né? Então, montei recentemente a reserva de emergência, não tinha isso na cabeça. Então é importante, né, esses conceitos. Tá bom? Você estava falando dessa questão do Plano Real, né? Não é da época da gente ter vivido isso, mas eu lembro do Jornal Nacional, né? Às vezes eu ficava esperando meu pai chegar do trabalho e falava lá, o overnight deu 20 e poucos %. Imagina que o juro num dia, cara, tinha mais de 2 dígitos. Né? E hoje a gente não sabe o que são juros de 2 dígitos. A não ser se você dever cartão de crédito. Overnight é bonito. Mas muita coisa muda. Uma coisa, você falou do overnight aí. Antigamente, algumas pessoas aqui não sabem, não, mas antigamente, como a economia é dinâmica, né? Existia pessoa que investia em telefone, ela tinha linha de telefone, ela alugava.
Telefone fixo, tá? Aquele que rodava assim. Então, as coisas mudam muito. Por isso você precisa estar informado. Imagine quem tinha placa de táxi e como investimento. Teve um colega meu que aposentou, ele saiu e parte do que ele recebeu de rescisão, ele comprou uma placa de táxi. Mudou tanto o que aconteceu e a economia não é para mim. E aí surgiu uma filosofia que começou aqui no Brasil, tá? Uma ideia que surgiu aqui, quem nunca leu, procure Nada Easy, esse livro, do fundador da Easy. Essa ideia de onde surgiu, não tinha nem smartphones ainda, e um brasileiro pensou nisso, no taxista com um smartphone com GPS na mão, seja acionado por GPS. Então, uma ideia que surgiu e mudou tudo. Então, a gente tem que estar pensando nisso, os nossos filhos têm que pensar nisso. Falo muito com minha filha. Muito do material que eu estudo, eu passo para ela. Olha, as profissões de hoje não vão existir mais. Não vão existir mais. Muitas delas não vão existir mais. Tá? Então, isso é importante. Tá? A economia é muito dinâmica, as coisas mudam. Então, às vezes, um patrimônio de uma vida foi numa placa de táxi e aquilo ali, em 6 meses, 1 ano, desvalorizou e se perdeu. Então, é necessário estudar. Infelizmente, né, ou felizmente, é um assunto que está muito mais no nosso dia a dia do que a gente imagina. Tá? Quantas pessoas agora foram pegas, desprevenidas, porque não esperavam isso? Porque não esperavam um vírus como esse, né? Impedindo muitas pessoas de trabalharem. Enfim, então, é algo que a educação financeira te prepara para essas coisas, porque o planejamento te faz se livrar do pior. Né? Albert, só licença, me dá o carregador aqui, está descarregando. Pode falar, estou carregando aqui, mas é o carregador. Beleza. Rodrigo, normalmente a gente faz as lives aqui em torno de com 1 hora, tá? Então, dentro da minha programação aqui, a gente deve estar praticamente com o tempo fechado, porque o Instagram corta com 1 hora. Então, eu só queria aproveitar já para te agradecer, né, por esse momento aí, por essas informações valiosas que você trouxe. Muitas vezes são coisas que a gente já tem conhecimento, mas quando a gente vem de um estímulo externo, acaba chegando de uma outra forma, a gente consegue processar isso melhor e mudar, né, ter uma mudança de hábito. E planejamento financeiro exige mudança de hábito, né, isso é difícil, mas é uma coisa que é necessária, é fundamental, principalmente no mundo tão instável como a gente está vivendo agora, né? Esse ano de 2020 tem sido completamente diferente. Acho que a última grande crise desse tipo foi no início do século passado, né? E com a questão lá da gripe espanhola. Então, eu queria já te agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Você aceitou, assim, foi, Rodrigo, topo na hora. Você tá, cara, é meu primeiro filme, vamos nessa, né? Sem ensaio, a gente está aqui batendo um papo. A ideia é justamente fazer algo descontraído, mas com informação, com conteúdo, com pessoas, né, que têm propriedade sobre os temas. Agradecer mais uma vez aí a Gabriel, né, que cedeu mais uma vez o espaço aí. Gabriel, diretor da Tática. Gabriel, mais uma vez, muito obrigado pela confiança. Gente, fazendo propaganda, terça-feira a gente vai estar falando sobre primeiros socorros para os bombeiros de plantão e para os curiosos. Importante isso para nossas famílias. E vou te pedir, Rodrigo, fazer suas considerações finais aí. E, cara, vou te ver, né? Tem tanto tempo que a gente não se encontra e passando isso aí a gente vai se encontrar sim. Com certeza. Eu queria dizer aqui que agradecer a todos que participaram, a você, Albert, pelo convite. Eu vou responder as perguntas aí pelo direct, tá? Se tiver dúvida aí, tá aí nosso contato, @GênesisAfim, com N no final. Tá? Um detalhe, Albert, eu fiz um planejamento desse trabalho e para médio e longo prazo. É necessário, vida financeira, planejamento e controle. Então, algo que foi surgindo aos poucos, mas eu escrevi um planejamento de trabalho. E estava lá, plano futuro, fazer uma live com o Albert. Depois eu te mando esse documento. Você me chamou antes, né? Mas a vida é assim, você tem que planejar. Nem sempre vai acontecer como você quer, como você desenhou, mas tem que desenhar. Tem que desenhar. É o PDCA da qualidade. Você tem que planejar, fazer, checar e atuar para corrigir. Tem que ser assim nas finanças. Quanto eu ganho, quanto eu gasto, estou ganhando mais, estou ganhando menos, tenho que cortar custo, tenho que ganhar mais, revisar no final do mês e seguir a vida. Tem que aplicar isso. Beleza, o Instagram avisou que a gente tem 20 segundos.
Não, beleza. Só dar tchau aí, dizer que Beleza, gente? foi um prazer, viu? Vou Valeu. responder pelo direct aí. Valeu, gente. Muito obrigado. Boa noite, boa sexta-feira, dia da pizza. Fique com Deus. Um beijo grande para todos. Valeu, Rodrigo, meu irmão.